Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de matemática. Então, nessa terceira aula, a gente vai trabalhar com análise combinatória. É um assunto bem interessante, vocês vão gostar. Vão se divertir com a matemática. Então, eu vou compartilhar com vocês o material que vocês encontram ali no portal como material de apoio. Então, aqui. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, o que a gente estuda na análise combinatória? Então, a análise combinatória é um estudo realizado na matemática e na lógica, responsável pela análise das possibilidades e das combinações. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Se quiser saber quantos números de 4 algarismos são formados com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, a gente consegue descobrir isso aplicando as propriedades da análise combinatória. Outro exemplo, ó, um homem possui 5 camisas, 4 calças, 3 paletós e 2 pares de calçados. De quantos modos diferentes ele pode se vestir? Também, utilizando as propriedades da análise combinatória, a gente consegue descobrir. Então, para ajudar no cálculo da análise combinatória, a gente tem que conhecer o que é fatorial, que vai simplificar, vai ajudar na hora de fazer os cálculos. Então, fatorial de um número n, esse número n tem que ser pertencente ao conjunto dos números naturais, é sempre o produto de todos os seus antecessores, incluindo si próprio e excluindo zero. A representação é feita pelo número fatorial, seguido sempre do ponto do sinal de exclamação. Então, por exemplo, ó, se eu quero saber qual é o fatorial do número 5, por exemplo, eu vou começar multiplicando por ele mesmo, ó, então pelo próprio número, e todos os antecessores dele até chegar no 1, então excluindo o zero. Então, se eu for fazer qual é o fatorial de 5, eu começo pelo próprio número, então vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ser sempre assim. Vamos ver uns exemplos aqui. Então, a gente lê n fatorial ou fatorial de n. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o fatorial de 5, então eu vou começar multiplicando por 5, pelo próprio número. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Ó, fatorial de 8 também. Então, a gente começa multiplicando por 8, pelo próprio número, e por todos os antecessores dele até chegar no 1. Então, vai ser o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 6 é a mesma coisa. Ó, a gente começa sempre pelo próprio número e vai multiplicando por todos os antecessores até chegar no número 1. Então, ó, fatorial de 6, 720, fatorial de 10, 3.628.800. Então, a gente tem aqui umas definições especiais. Então, fatorial de 0 vai ser sempre 1 e fatorial de 1 é igual a 1. No cálculo da análise combinatória, a gente vai usar também divisão de fatoriais. Ó. Então, a divisão de fatoriais acontece bastante na análise combinatória. Então, a gente tem aqui o exemplo, ó, fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 3. A simplificação entre os fatoriais só é possível quando eles estiverem multiplicando ou dividindo. Se eu tiver qualquer soma ou subtração junto, não é possível fazer a simplificação. Então, eu só vou conseguir simplificar a fração quando eu tiver os termos multiplicando ou dividindo. Então, a gente tem ali, ó, o que é fatorial de 2, exemplo. Então, vai ser o quê? Começa pelo 2, 2 vezes 1, 2. Qual é o fatorial de 3? 3 vezes 2, que é 6, vezes 1, que é 6. Qual é o fatorial de 4? 4 vezes 3, que é 12, vezes 2, que é 24, vezes 1, que é 24. Fatorial de 5 a gente já viu lá, então a gente tem ali o fatorial de 7, que é 5.040. Fatorial de 8, de 9 também a gente já viu, de 10. Agora a gente vai para a simplificação para frações, divisão de fatorial. Ó. Então, eu tenho 9 fatorial,
dividido por 6 fatorial. Ó, então, eu tenho aqui 2 termos. O que eu posso fazer para simplificar essa fração? Ó? Se eu for resolver esse 9 fatorial, o que é 9 fatorial? Eu começo multiplicando por 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Se eu quiser parar ali, eu vou ter que colocar 6 fatorial. Ou eu resolvo até o 1. Mas se eu quero parar, então eu vou fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. Em cima ali só tenho termos multiplicando. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar o 6 fatorial dividindo com 6 fatorial. 6 fatorial dividido por 6 fatorial vai dar 1. Vai sobrar o quê? Essa multiplicação de 9 vezes 8 vezes 7, que vai dar 504. A B, ó. A B a gente já tem ali uma subtração, ó. Eu tenho 8 fatorial menos 5 fatorial. Eu não tenho como simplificar. Então, quando eu tenho ali soma ou subtração, eu vou ter que resolver todos os fatoriais e fazer depois o cálculo. Então, o que a gente tem aqui? 8 fatorial, que é 40.320, menos 5 fatorial, que é 120, dividido por 4 fatorial, que é 24. 40.320 menos 120 vai dar 40.200. Isso dividido por 24 vai dar 1.675. A mesma coisa aqui na C também a gente não vai conseguir simplificar, porque eu tenho uma adição aqui no denominador. Então, eu vou ter que resolver o 4 fatorial, que é 24, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, mais 2 fatorial, que é 2. Então, eu vou ter o que em cima? 24 dividido por 6 mais 2, que é 8. 24 dividido por 8. Então, aqui o resultado é 3. Ó, no caso da D, a gente tem multiplicação só. A gente não tem nenhuma soma, nenhuma subtração ali, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 7 fatorial vezes 4 fatorial dividido por 5 fatorial. Então, a gente vai poder simplificar o 5 fatorial. Então, o que a gente vai fazer com o 7 fatorial? Eu vou resolver ele. Então, vai ficar o quê? 7 vezes 6 vezes 5. Se eu quiser parar aí, eu posso escrever 5 fatorial, ou eu continuo até o 1. Mas se eu parar aí, eu vou ter que escrever 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Multiplicado por 4 fatorial, que é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 5 fatorial. O que a gente pode fazer ali? Dividir 5 fatorial por 5 fatorial, que é igual a 1. Então, a gente simplifica ali. Sobra o quê? 7 vezes 6, que é 42, vezes o fatorial de 4 ali, que é 24. 42 vezes 24, igual a 1.008. Aí, também a gente tem ali subtração, a gente não consegue fazer simplificar a fração, então a gente tem que resolver todos os fatoriais. 4 fatorial é 24, menos 2 fatorial, que é 2. Então, 24 menos 2, 22. Menos 0 fatorial, que é 1. 22 menos 1 vai ficar 21. Dividido por 1 fatorial, que é 1, vai ficar 21. A F, ó, o que a gente tem? A gente tem ali uma equação do primeiro grau. Então, o que eu tenho? Que fatorial de x menos 4 é igual a 120. Para mim poder igualar, eu vou ter que transformar os dois em fatorial. O que é 120? Não é o 5 fatorial que a gente viu aqui antes, ó. Então, eu posso escrever o 120 como 5 fatorial. Então, se eu tenho que x menos 4 fatorial é igual a 5 fatorial, eu posso eliminar o fatorial e igualar x menos 4 igual a 5. Então, vai ficar x igual a 5, esse menos 4 vai lá como mais 4, então, x vai ficar igual a 5 mais 4, que é igual a 9. Então, só um pouquinho ali que a gente vai usar depois para vocês entenderem o que é fatorial. Então, a gente vai entrar agora para o princípio fundamental da contagem. Então, é quando uma ação é composta por 2 ou mais etapas.
sucessivas e independentes, de tal forma que as possibilidades da primeira etapa é M, as possibilidades da segunda etapa é N, e assim por diante. Assim, o número total de possibilidades da ação ocorrer é dado pelo produto, M vezes N vezes pontinho, quantas etapas eu tiver. Então, simplificando, ó, quando eu tenho uma ação que ela é composta por mais do que uma etapa, para mim saber o número total de possibilidades, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as possibilidades da primeira etapa vezes as possibilidades da segunda etapa vezes as possibilidades da terceira etapa e assim quantas etapas eu tiver. Então, basta eu multiplicar as possibilidades de cada etapa. Vamos ver exemplos. Então, ao lançarmos uma moeda e um dado, temos as seguintes possibilidades. Então, para a moeda, a gente tem apenas duas possibilidades, né? Pode o que ocorrer? Cara ou coroa. No lançamento de um dado, a gente tem 6 possibilidades, que são os números de 1 a 6. Então, a gente vai lançar ao mesmo tempo uma moeda e um dado. Então, quais os possíveis resultados que a gente vai ter? É só eu multiplicar as possibilidades da primeira etapa, que é da moeda, que são 2, vezes as possibilidades da segunda etapa, que são 6. 2 vezes 6, a gente tem ali 12 possibilidades. Então, um exemplo, por exemplo, pode cair cara e 3, coroa e 5, cara e 6. Então, a gente tem ali 12 possíveis resultados. Aqui nós temos um outro exemplo. Ó. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4 e 6? Então, são duas perguntas. Então, a primeira pergunta e depois a outra. E de algarismos distintos? Então, a gente tem ali um conjunto de 3 números, o 2, o 4 e o 6. A gente quer formar números de 3 algarismos, ó. Então, a gente vai ter o quê? A casa das unidades, das dezenas e das centenas, né? Se são de 3 algarismos, eu tenho 3 casas, unidades, dezenas e centenas. Então, aqui, vamos começar pelas unidades. A gente tem 3 possibilidades, né? Eu posso usar tanto 2, quanto 4, quanto 6. Quais as possibilidades para a casa da dezena? Também eu tenho 3 possibilidades, o 2, o 4 e o 6. E para a casa das centenas também eu tenho 3 possibilidades, o 2, o 4 e o 6. Então, para mim saber os possíveis resultados, os possíveis números, é só eu multiplicar as possibilidades da centena, vezes as possibilidades da dezena, vezes as possibilidades da unidade. Então, a gente tem ali 27 números possíveis que a gente pode formar com 1, 2, 4 e 6. Agora, a segunda pergunta. E de algarismos distintos? Então, quando fala em algarismos distintos, significa que eu não posso repetir o mesmo número. Então, por exemplo, eu não posso repetir o 2 duas vezes, não posso repetir o 4 mais que uma vez, não posso repetir o 6 mais que uma vez no mesmo número. Ó. Então, só pode, por exemplo, ter o número 246, o 642, o 624. Então, a gente não pode repetir o mesmo número, o mesmo algarismo dentro do número. Então, ali, vamos começar pela casa das centenas. Então, a gente vai ter 3 possibilidades. A gente pode usar o número 2, pode usar o número 4 e pode usar o número 6. Então, eu tenho 3 possibilidades. Agora, para a casa da dezena. Então, por exemplo, se eu usei o 2 lá para a centena, eu não vou poder repetir ele na casa das dezenas. Então, sobraram apenas 2 números para mim usar na segunda casa. E na terceira casa, eu já usei um lá na primeira, um na segunda, sobrou apenas um algarismo. Então, quantos números eu consigo formar? 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu consigo formar 6 algarismos distintos usando o número 2, 4 e 6. Então, distintos sem repetir o mesmo algarismo no número. Vamos ver um outro exemplo. Para montar um sanduíche, os clientes de uma lanchonete podem escolher um entre os tipos de pão: calabresa, orégano e queijo. Então, eu tenho 3 opções. Um entre os tamanhos: pequeno e grande. Então, a gente tem 2 opções ali.
Entre os tipos de recheio, daí que os recheios são impares, queijo e presunto, queijo e salame ou chester e queijo. Então, a gente tem ali 3 opções. Calcule quantos sanduíches distintos podem ser montados. Então, a gente vai lá para a primeira etapa. Então, a gente tem uma ação ali que é formar um sanduíche. Então, na primeira etapa, a gente tem os tipos de pães. Então, são 3 tipos. Na segunda etapa, a gente tem 2 tamanhos de pão. Então, são 2. Na terceira etapa, a gente tem 3 tipos de recheios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as possibilidades de cada etapa. 3 vezes 2 vezes 3. Então, a gente consegue formar 18 sanduíches distintos. Agora, a do homem. Então, um homem possui 5 camisas, 4 calças, 3 paletós e 2 pares de sapatos. De quantos modos diferentes ele pode se vestir? Então, a gente tem aqui também uma ação, que é vestir uma pessoa. Então, a gente tem na primeira etapa 5 opções, na segunda etapa 4 opções, na terceira etapa 3 opções e na quarta etapa 2 opções. Então, basta eu multiplicar as possibilidades de cada etapa. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, ele consegue se vestir de 120 maneiras diferentes. Então, a gente viu até agora o princípio fundamental da contagem, agora a gente vai ver agrupamentos. Então, todo problema de contagem pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem. Então, a gente vai ver arranjos, permutações e combinações. Então, tanto o arranjo quanto permutação, a gente consegue resolver facilmente pelo princípio fundamental da contagem. Já na combinação fica mais complicado. Então, a gente pode aplicar o agrupamento, fazer o agrupamento, ou a gente pode resolver através do princípio fundamental da contagem. Tanto o arranjo simples como permutações simples. Então, a gente vai ver esses 3 tipos de agrupamento: arranjos, permutações e combinações. Então, vamos começar pelos arranjos. Então, arranjos são agrupamentos formados por elementos distintos entre si, pela ordem ou pela natureza. Ou seja, a ordem dos elementos faz a diferença. Já vou explicar para vocês o que isso significa. Ó. Então, aqui a gente tem um conjunto o conjunto B, que tem 3 números, ó, 5, 6 e 7. Então, veja os possíveis agrupamentos formados de 2 elementos distintos de B. Então, a gente quer formar números de 2 algarismos distintos, usando o 5, o 6 e o 7. Então, a gente tem aqui, ó, com o 5, a gente consegue formar 56, 57. Com o 6, a gente consegue formar 65 e 67. E começando com 7, a gente consegue formar 75 e 76. Se eu fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, o que a gente ia fazer? Então, a gente tem 2 casas ali, das unidades e das dezenas. Então, eu tenho 3 possibilidades para a primeira casa e vai sobrar apenas 2 possibilidades para a segunda, porque o número que eu usei na primeira, eu não posso usar na segunda. Então, vai ser o quê? 3 vezes 2, que é igual a 6. Ou seja, o mesmo resultado aqui, ó. Então, eu consigo formar 6 números distintos de 2 algarismos, usando o número 5, 6 e 7. Quando que a gente vai saber que é um arranjo simples? Ó? Quando a ordem dos elementos faz a diferença. Ó. Então, ó, quando os elementos diferem entre si pela ordem e pela natureza. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui o número 56 e o número 65. Eu tenho os dois, ó, eu tenho o número 5 e 6 e tenho o número 5 e 6. Só que se eu inverto a ordem deles, ó, 56 é diferente de 65. Então, a ordem dos elementos faz a diferença, ó. Se eu for inverter esses 2 números, eu tenho 2 números diferentes, distintos. E pela natureza, por exemplo, o 56 e o 57 são diferentes pela natureza. Eu tenho um elemento novo no 57 que eu não tenho no 56. Então, aqui a gente tem um exemplo de elementos
que diferem pela natureza, e os 56 e os 65, que diferem apenas pela ordem. Então, para mim saber que é um arranjo simples, eu sei que os elementos diferem entre si tanto pela ordem quanto pela natureza, ou seja, a ordem dos elementos faz a diferença. Então, vamos ver mais exemplo. Então, quando a gente tiver um arranjo simples, a gente pode aplicar a fórmula para cálculo do arranjo simples. Ou eu posso fazer pelo princípio fundamental da contagem, que eu vou chegar ao mesmo resultado. Então, a gente vai escrever para a gente calcular utilizando a fórmula do arranjo simples. Então, eu vou ter um arranjo de n elementos tomados P a P, que vai ser igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. A gente vai ver um exemplo para ficar mais fácil. Então, aqui, quantas palavras com sentido ou não, de 5 letras distintas, podemos formar com as 20 primeiras letras do alfabeto? Então, a gente pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, ou a gente pode fazer usando a fórmula para arranjo simples, que é o quê? Arranjo de n elementos tomados P a P, que é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. N é o número total de elementos que eu tenho, Então, a gente tem aqui 20 letras, Então, eu tenho um arranjo de 20 letras tomados de 5 em 5. Então, eu quero combinar essas 20 letras de 5 em 5, que vai ser igual ao quê? Então, n fatorial, que é 20 fatorial, dividido por n menos p, que é o quê? 20 menos 5 fatorial. Então, a gente tem aqui, o que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer primeiro? A subtração que a gente tem embaixo, 20 menos 5, 15 fatorial. Então, a gente fica com 20 fatorial em cima e 15 fatorial embaixo. Então, eu consigo simplificar, Eu vou resolver o 20 fatorial até o 15 fatorial. Então, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15. Se eu parar aí, vou escrever 15 fatorial, dividido por 15 fatorial. 15 fatorial dividido por 15 fatorial vai dar 1. Então, eu simplifico. Sobra o quê? 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16, que dá 1.860.480 letras diferentes. Se a gente fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, então, eu ia ter ali 5 risquinhos, né? Que são as palavras que eu vou escrever com 5 letras. Então, eu tenho quantas possibilidades para a primeira letra da palavra? 20 letras, né? Posso usar qualquer uma delas. Mas ali pede com letras distintas, palavras distintas. Deixa eu voltar aqui. Com 5 letras distintas, podemos formar com as 20 primeiras letras do alfabeto. Então, essas 5 letras têm que ser distintas, eu não posso repetir a mesma letra. Então, eu vou ter 20 possibilidades para a primeira letra. A segunda letra não vou poder usar o que eu usei na primeira, vai sobrar 19. Na terceira, não vou poder usar o que eu usei na primeira e na segunda, sobram 18. Na quarta, não posso usar o que eu usei nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. E na quinta, eu não posso usar nem a que eu usei na primeira, nem na segunda, nem na terceira e nem na quarta. Então, eu tenho 16 possibilidades para quinta letra. Então, é só eu multiplicar 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 que a gente chega ao mesmo resultado. Então, aqui, Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Então, a gente tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas apostando corrida. Então, a gente quer saber quais os possíveis 3 primeiros colocados. Então, se eu for fazer pela fórmula do arranjo simples, eu vou ter o quê? Um arranjo de 7 pessoas tomados 3 a 3. Então, eu aplico a fórmula ali e chego no resultado. Ou se eu quiser fazer pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter o quê? Então, o terceiro
o segundo e o primeiro colocado. Então, se são 7 pessoas ali, então eu tenho 7 possibilidades para o primeiro colocado, né? Agora, para o segundo, a pessoa que chegou em primeiro não tem como estar em segundo, né? Então, eu tenho 6 possibilidades para o segundo colocado. E o terceiro, o que chegou em terceiro, não pode ter chego nem em primeiro, nem em segundo. Então, sobram 5 possibilidades para o terceiro lugar. Se eu multiplicar 7 vezes 6 vezes 5, eu vou ter 210 agrupamentos possíveis. Então, na 8 ali, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever utilizando os algarismos do número? 23.457. Então, a gente tem ali um número de 5 algarismos. A gente quer formar números de 3 algarismos distintos. Então, o que eu teria ali? Um arranjo de 5 elementos tomados de 3 em 3. E se eu quiser fazer pelo princípio fundamental da contagem, então eu vou ter os 3 risquinhos ali. Então, eu vou ter, como são 5 algarismos, eu vou ter 3 possibilidades para a casa das centenas. Desculpa, 5 possibilidades para a casa das centenas. Para a casa das dezenas, eu vou ter 4 possibilidades, porque o número que eu usei nas centenas não posso usar nas dezenas. E para a casa das unidades, eu vou ter apenas 3 possibilidades, porque o que eu usei lá na primeira e nem na segunda não posso usar na terceira. Se eu fizer, então, 5 vezes 4 vezes 3, eu tenho ali 60 números diferentes. E a 9, ó. Uma família é composta por 6 pessoas. Pai, mãe e 4 filhos, que nasceram em meses diferentes do ano. Calcule as sequências dos possíveis meses de nascimento dos membros da família. Então, se a gente fosse fazer pela fórmula do arranjo simples, a gente tem um arranjo ali. Então, quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, a gente teria um arranjo de 12 combinados 6 em 6, né? Porque eu tenho pai e mãe mais 4 filhos. Então, eu teria um arranjo de 12 elementos tomados de 6 em 6. E se eu fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, o que a gente tem? O pai, a mãe e os 4 filhos. Se a gente começar pelo pai, ele pode ter nascido em qualquer um mês do ano, né? Então, ele tem 12 possibilidades. Ele pode ter nascido de janeiro a dezembro. Agora, a gente vai para a mãe. A gente sabe que nasceram em meses diferentes. A gente vai para a mãe. Então, ela pode ter nascido em qualquer mês do ano, menos o mês que o pai nasceu. Então, eu tenho 12 possibilidades para o pai, eu tenho 11 possibilidades para a mãe. O primeiro filho, ele pode ter nascido em qualquer um mês, menos o que o pai nasceu e menos o que a mãe nasceu. Então, sobraram 10 meses para ele. O segundo filho não pode ter nascido no mês do pai, nem da mãe e nem do primeiro filho. Então, sobraram 9 meses. O terceiro filho não pode ter nascido no mês do pai, no mês da mãe, nem do primeiro filho e nem do segundo filho. Então, sobraram 8 meses para ele. E o quarto filho, então, não nasceu no mês do pai, nem no mês da mãe, nem do primeiro filho, nem do segundo filho, nem do terceiro filho. Então, sobraram 7 meses para ele. Então, se a gente pegar e multiplicar as possibilidades de cada um deles, eu tenho 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. A gente tem um total ali de 665.280 agrupamentos diferentes. Então, a gente viu o que é arranjo simples, então a gente pode resolver ele tanto aplicando aquela formulazinha, então arranjo de N elementos combinados P a P, ou posso fazer pelo princípio fundamental da contagem. Então, o que é uma permutação simples? Então, permutação é um caso particular de arranjo, onde os elementos formarão agrupamentos que se diferenciarão somente pela ordem. Então, eu nunca vou ter elemento novo ali, ó. Então, a gente só troca os elementos de lugar. Então, ó, permutação significa apenas trocar os elementos de lugar. Então, se eu tenho um conjunto de 3 algarismos, eu vou ter que formar números de 3 algarismos. Se eu tenho um conjunto lá de 3 letras, eu vou ter que formar palavras com 3 letras. Eu vou ter sempre que usar todos os elementos apenas
invertendo a ordem deles. Então, a gente tem aqui, ó, quantas permutações simples a gente consegue formar com os elementos P, Q e R, ó. Então, eu tenho, ó, eu posso formar o PQR, o PRQ, o QPR, o QRP, o RPQ e o RQP. Então, se a gente fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, ó. Então, a gente tem 3 letras e quer apenas trocar elas de lugar. Então, eu tenho 3 possibilidades para a primeira letra, eu vou ter 2 possibilidades só para a segunda letra, porque eu não posso repetir a mesma que eu usei no começo, e uma possibilidade para a terceira. Então, se eu for multiplicar, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6, que são os 6 resultados que eu tenho aqui. A gente tem uma formulazinha também que é bem simples para fazer o cálculo de permutação. Ó. Então, vai ser permutação de n elementos, que é igual a n fatorial. Vamos ver um exemplo. Ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra gato? Então, o que é anagramas? É escrever palavras apenas invertendo a ordem das letras. Então, eu tenho ali, ó, uma palavra que tem 4 letras. Se eu for aplicar a fórmula para permutação simples, eu vou ter uma permutação de 4 elementos, que é igual ao quê? 4 fatorial. Então, vai ser sempre o fatorial do conjunto que eu tenho. Se eu tenho um conjunto de 4 letras, vai ser fatorial de 4. Se eu tiver um conjunto de 5 números, vai ser fatorial de 5. Então, o que é fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Se eu quiser fazer pelo princípio fundamental da contagem, então eu quero formar letras com palavras com 4 letras. Então, eu tenho quantas possibilidades para a primeira letra? Eu tenho 4 possibilidades. Para a segunda, 3, porque eu não posso usar a primeira. Para a terceira, eu vou ter 2, porque eu não posso usar a primeira nem a segunda. E na quarta, eu vou ter apenas uma possibilidade. Se eu for multiplicar, vai ser o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o mesmo 24. De quantas maneiras distintas podemos organizar as modelos Ana, Carla, Maria, Paula e Silvia para a produção de um álbum de fotografias promocionais? Então, a gente tem quantos modelos ali? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente quer fazer fotos dessas modelos apenas invertendo a ordem delas. Então, a gente tem aqui, no caso, uma permutação. Então, se eu tenho 5 meninas, eu vou ter uma permutação de 5 elementos, que é igual a 5 fatorial, que é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Se eu fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, então são 5 meninas, então para o primeiro lugar eu tenho 5 possibilidades, para o segundo lugar eu vou ter 4, para o terceiro 3, para o quarto 2 e para o quinto apenas uma. Eu vou multiplicar tudo isso e vou chegar aos mesmos 120. De quantas maneiras uma família de 4 pessoas pode sentar-se num banco de 4 lugares para tirar uma foto? Então, também a gente tem ali uma família de 4 pessoas, então eu vou ter ali uma permutação de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial. Como eu poderia fazer também pelo princípio fundamental da contagem. Então, ó, imaginem, são 4 pessoas que vão se sentar para tirar foto. Então, a primeira pessoa que chegar pode escolher qualquer um dos bancos, né? Então, a primeira pessoa vai ter 4 bancos para escolher. A segunda pessoa, sobraram 3 bancos para ela escolher, porque um já estava ocupado. A terceira pessoa, sobraram 2 bancos para ela escolher. A última pessoa teve que sentar no banco que sobrou, né? Então, se eu for multiplicar as possibilidades, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente vai chegar aos mesmos 24 maneiras diferentes. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 2, 4, 6 e 8? Então, a gente tem ali um conjunto de 4 números, a gente quer formar números de 4 algarismos. Então, também eu tenho uma permutação de n elementos, de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial, que é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 14, então. Uma bibliotecária recebeu uma doação de 3 livros diferentes,
de matemática, 2 livros diferentes de química e 2 livros diferentes de física. De quantas formas ela poderá arrumá-los em uma prateleira de livros novos. Então, quantas formas diferentes ela pode montar esses livros numa prateleira. Então, ela tem 3 de matemática, mais 2 de química, mais 2 de física. Então, ela tem 3, 4, 5, 7. Então, o primeiro livro que ela vai colocar lá, ela tem 7 possibilidades. Para o segundo, ela vai ter 6 possibilidades. Ela vai pôr o primeiro lá. Então, ela tem 7 livros para escolher. Então, ela pode colocar qualquer um deles. Se ela já colocou de matemática, sobraram 6 livros diferentes que ela pode escolher para pôr lá no segundo lugar. Para o terceiro, vai sobrar 5 livros diferentes. Para o quarto, vai sobrar 4 livros diferentes. Para o quinto, vai sobrar 3 livros diferentes. Para o sexto, vai sobrar 2. E para o sétimo, 1. Se eu multiplicar tudo isso, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai dar 5.040 formas diferentes. A gente tem aqui também uma permutação simples. Então, uma permutação de 7 elementos, que é igual a 7 fatorial. Se eu for resolver o 7 fatorial, também vou chegar aos 5.040. Agora aqui, ó, considerando a palavra alegria. Determine o número total de anagramas. Então, a alegria ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, é só eu fazer o 7 fatorial que eu vou chegar ali a 5.040. Então, a gente consegue formar 5.040 palavras diferentes, ou seja, anagramas. Agora, que comecem com vogal. Então, a palavra tem que começar com A, com E ou com I. Então, para iniciar a palavra, eu tenho 3 possibilidades, que pode ser o quê? O A, o E e o I. Para a segunda letra, eu vou ter 6 possibilidades, porque a letra que eu usei ali para começar, a vogal eu não vou poder usar no restante da palavra. Para a terceira letra, vou ter 5. Para a quarta letra, vou ter 4. Para a quinta letra, vou ter 3. Para a sexta letra, eu vou ter 2. Para a sétima letra, eu vou ter 1. Se eu multiplicar 3 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu vou chegar a esses 2.160 palavras diferentes. Que comecem com consoante. A mesma coisa, né? Eu tenho quantas consoantes? O L, o G e o R. Então, eu também vou ter 3 possibilidades e o restante vai ser a mesma coisa. Eu vou ter ali 2.160 palavras diferentes. Agora, ó, usando essas letras da palavra alegria, que comecem com A e terminem com A. Então, eu só tenho uma possibilidade para a primeira letra e só tenho uma possibilidade para a última letra, que é A. Então, a gente já usou os 2 As. Então, a palavra alegria tem 7 letras. Tirando os 2 As, sobraram 5 letras. Então, para a segunda letra, eu tenho 5 possibilidades. Para a terceira, 4. Para a quarta, 3. Para a quinta, 2. Para a sexta, 1. Então, se eu multiplicar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu tenho ali 120 palavras diferentes. Então, isso foi permutação simples. Então, nas permutações, os elementos diferem entre si apenas pela ordem. Agora, a gente vai para a combinação simples. Então, na combinação simples, a ordem dos elementos no agrupamento não interfere. São arranjos que se diferenciam somente pela natureza dos seus elementos. Portanto, se temos um conjunto A formado por N elementos tomados P a P, qualquer subconjunto de A formado por P elementos será uma combinação dada pela seguinte expressão. Então, quando a gente tiver ali um exemplo de combinação simples, a gente vai ter que aplicar essa fórmula para chegar ao resultado. Então, combinação de N elementos combinados P a P, que é igual a N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, vamos ver um exemplo. Então, ó, uma importante aplicação de combinação simples é nas loterias, Mega Sena, Quina, entre outras. A Mega Sena consiste em uma cartela de 60 números,
dentre os quais devemos acertar 6 para o prêmio principal. Portanto, temos uma combinação de 60 números combinados de 6 em 6. Então, ó, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então, para ser combinação simples, a ordem dos elementos não interfere. Então, a gente tem que fazer num joguinho de Mega Sena, a gente tem que colocar números de 1 a 60, né? Por exemplo, se eu escolher ali 6 números, 1, 5, 15, 25, 30 e 45. Então, eu escolhi esse joguinho. Eu vou lá, pego outra cartelinha, eu coloco os mesmos números, eu faço o mesmo joguinho, então eu escrevo no papel o mesmo joguinho, só que eu apenas vou inverter a ordem dos números. Vou colocar primeiro o 45, depois o 15, depois o 25. Então, eu só vou mudar a ordem dos elementos, mas vou colocar os mesmos números, só invertendo a ordem. Eu vou ter jogo diferente? Não vou ter, né? Eu vou continuar com o mesmo jogo. Então, a ordem dos números não interfere. Então, nesse caso, a gente tem uma combinação de N elementos combinados P a P. Então, aqui a gente tem uma combinação de 60 elementos combinados 6 a 6, que vai ser igual a quê? 60 fatorial dividido por 6 fatorial, que multiplica 60 menos 6 fatorial. O que a gente vai fazer primeiro? Vai fazer essa subtração, 60 menos 6, que é 54 fatorial. Agora sim, eu fiquei apenas com multiplicação. O que a gente pode fazer? Resolver esse 60 fatorial até o 54 para poder simplificar. Então, vai ficar o quê? 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, vezes 54. Se eu paro ali, eu vou escrever 54 fatorial, que eu vou simplificar com o 54 fatorial do denominador. Vai sobrar o quê? Então, no denominador vai sobrar 6 fatorial, que é igual a 720, e eu vou multiplicar ali 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, que vai dar esse número gigantesco ali, que é 37 bilhões, 45 milhões, 979.200. Isso tudo dividido por 720 vai dar 50 milhões, 63.860 jogos diferentes a gente consegue fazer com esses 60 números. Então, por isso que é tão difícil acertar na Mega Sena, porque olha as possibilidades de joguinho que tem, combinando eles de 6 em 6, usando esses 60 números. Então, vamos ver um outro exemplo. Ó. Em um curso de língua estrangeira, estudam 30 alunos. O coordenador do curso quer formar um grupo de 3 alunos para realizar um intercâmbio em outro país. Quantas possíveis equipes podem ser formadas? Então, ele dispõe lá de 30 alunos. Vamos fazer de conta que nesses 30 alunos tem a Maria, a Adriana e o Fabiano, por exemplo, entre esses 30. Então, se ele for lá escolher a Maria, a Adriana e o Fabiano. Ou se ele escolher o Fabiano, a Adriana e a Maria, se ele inverter a ordem que ele for chamar, eu tenho grupos diferentes? Não, né? Não tenho grupos diferentes. Então, se eu inverter a ordem dos elementos, não tenho um grupo diferente. Então, ou seja, a ordem dos elementos não interfere. Então, se eu mudar a ordem, não interfere. Então, nesse caso, sempre que a ordem não interfere, a gente sabe que a gente está trabalhando com uma combinação simples. Que a gente usa aquela formulazinha, então eu tenho uma combinação de 30 alunos combinados 3 a 3, que vai ser igual ao quê? 30 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 30 menos 3 fatorial. Resolvo primeiro a subtração ali, 30 menos 3, que vai dar 27 fatorial. Posso resolver o 30 ali até o 27 para poder simplificar, vai ficar 30 vezes 29 vezes 28, vezes 27 fatorial, que eu vou simplificar com o 27 fatorial de baixo. Então, vai sobrar o quê? 30 vezes 29 vezes 28, e embaixo vai sobrar o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, 30 vezes 29 vezes 28 vai dar 24.360, dividido pelo fatorial de 3, que é igual a 6,
que vai dar 4.060 equipes diferentes. Vamos ver um outro exemplo. Então, Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapatos, sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares. De quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 5 pares de sapatos para a sua viagem? Então, ela tem lá no guarda-roupa dela 12 pares. Ela tem que escolher 5. Então, por exemplo, se ela escolher lá um preto, um branco, um rosa, um azul e um roxo. Tá? Ela escolheu esses 3. Se depois ela for lá, ela só vai inverter a ordem desses pares, desses 5 pares. Vai colocar primeiro o branco, depois o vermelho, só vai inverter a ordem. Ela vai ter um conjunto de pares diferentes? Não vai ter, né? Então, se ela inverter a ordem dos 6 calçados ali, ela vai ter os mesmos 5 calçados. Então, a ordem dos elementos não faz a diferença. Então, a gente tem o que aqui? Uma combinação de 12 calçados combinados de 5 em 5. Então, vai ser 12 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 12 menos 5 fatorial. Então, aqui a gente vai fazer, a gente primeiro faz a subtração, 12 menos 5, que é 7 fatorial. Resolve o 12 fatorial até o 7 para poder simplificar. Resolve o 5 fatorial, que é igual a 120. Simplifica o 7 fatorial com 7 fatorial. Multiplica 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, vai dar 95.040, dividido por 120. Então, são 792 maneiras diferentes, formas diferentes dela escolher os 5 pares. Mais um exemplo aqui, ó, de quantas maneiras diferentes um técnico de basquete pode escalar seu time, tendo à sua disposição 10 atletas. Então, um time titular possui 5 jogadores. Então, ali, ó. Então, ele dispõe de 10 atletas, ele quer formar o time titular lá. Então, ele vai lá, chama 5 jogadores. Depois ele vai lá e chama esses mesmos jogadores, só que primeiro, vamos fazer de conta que tem o Pedro, o João e o Paulo. Então, ele vai lá, ele chama Pedro, Paulo e João. Depois ele chama João, Paulo e Pedro, pela ordem diferente. Se ele só inverter a ordem dos jogadores, ele vai ter times diferentes? Não, né? A ordem ali dos jogadores não interfere. Então, ele vai continuar com o mesmo time. Então, nesse caso, a gente também tem uma combinação simples. Então, vai ser uma combinação de 10 jogadores, combinado 5 a 5, vai ser igual a 10 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 10 menos 5 fatorial. Primeiro, faço a subtração 10 menos 5 igual a 5 fatorial. Resolvo o 10 fatorial até o 5 para poder simplificar. Então, e resolvo o outro 5 fatorial, que é 120, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, igual a 30.240. Dividido pelo 5 fatorial, que é 120, vai dar 252 equipes diferentes. Ele consegue com esses 10 jogadores. Então, essa foi a nossa terceira aula de matemática. Eu espero que tenham gostado. Nos encontramos nas próximas disciplinas, então. Um beijo, bom trabalho, boa prova e até mais.